Mais uma vez eu chego até você para um momento tão especial, quando você tem a oportunidade de ouvir um pastor falando com você. Eu não sou o pastor, eu sou um pastor. E Deus tem levantado tantos homens, tantas mulheres pelo mundo afora, com o coração tão cheio de amor, numa dependência tão grande do Pai Celestial, para trazer o coração dele ao seu coração. Nosso propósito não é simplesmente buscar adeptos para uma religião, porque o cristianismo não é feito de adeptos. O cristianismo é exatamente o cuidado de um por um. Uma pessoa, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Não é simplesmente uma religião onde as pessoas simplesmente mudam o carimbo escrito religião. Porque não é isto. Jesus Cristo não veio trazer uma nova religião. Ele veio trazer o relacionamento do homem com Deus. E esse relacionamento é individual. É cada pessoa que vai fazer a sua própria escolha. Não é algo que ele recebe assim, como se fosse uma herança, algo hereditário. Eu sou dessa religião porque meu pai era, meu avô era, meu bisavô era, então eu sou. Não é assim. A vida cristã é algo diferente. A fé cristã não emana simplesmente de um conjunto de doutrinas ou também de formações teológicas ou doutrinárias. A fé cristã é um relacionamento do homem com Deus, uma pessoa com Ele. Aos olhos de Deus, você não deve se ver assim, Deus nem sabe que eu existo. Deus nem sabe que... Não. Deus não conhece só seu CPF. Ele conhece até quantos fios de cabelo você possui. Ele conhece toda a sua história, conhece os seus pais, seus avós, bisavós, tataravós, conhece tudo a seu respeito, porque o seu Deus conhece todas as coisas. Não existe nada oculto aos olhos dele. Mas agora é tão importante que você também tenha essa compreensão. E essa compreensão vem das Escrituras. A Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E à medida que você vai lendo a palavra do Senhor, você vai se encontrando nela. Você vai se vendo nela, porque ela é esse espelho, onde você pode perceber de uma forma muito clara, não simplesmente quando você está do lado de fora. Na sala onde eu estou, tem um espelho aqui do lado. Mas eu posso me ver nesse espelho. Mas agora, como que eu posso me ver no meu interior? Através da palavra dele. À medida que eu vou lendo, eu vou percebendo, olha, aqui está errado, eu preciso chegar, compreende? Mas acima de tudo, quando uma pessoa vem para Jesus, Jesus entra na vida dela. Por isso que ele disse assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus realmente entra na nossa vida. Passamos a ser morada dele. Ele habita em nós. E porque ele habita em nós, temos essa consciência da presença dele. E ele não entra em nós só quando eu estou na igreja, cantando, lendo a Bíblia. Não, ele está em mim em todos os momentos. Mas e no momento quando eu peco? Diz a Escritura que o Espírito Santo entristece. E é o Espírito Santo que convence o homem também das besteiras que ele está fazendo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado maior que o homem pode cometer, que é deixar de crer em Jesus. É por isso que hoje nós estamos pregando a palavra de todas as maneiras. Hoje é difícil alguém que não esteja sendo todos os dias tocado pelo anúncio do Evangelho. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Nos últimos dias, ele disse que a ciência se multiplicaria. Ao mesmo tempo que eu estou falando com você, você pode estar aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, você pode estar em todo o Brasil, mas ao mesmo tempo, nesse exato momento, eu posso estar lá na Austrália, lá na China, lá no Japão, ou eu posso estar do outro lado da minha casa. Por quê? Algo tão glorioso que está existindo. Os meios de comunicação hoje, de uma maneira assim muito grande, não importa mais a distância,
Você está perto. Mas agora, mais perto é a compreensão que você precisa ter, que você precisa se voltar para Ele, que você precisa se render a Ele. É por isso que diz aqui o texto que eu li, que você não pode deixar de colocar em prática na sua vida, que diz assim: porque a porção do Senhor é seu povo, Jacó é parte da sua herança. Achou numa terra deserta e no ermo solitário povoado de uivos. Rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os e os leva sobre ela. Assim o Senhor os guiou e não havia com ele Deus estranho. O povo de Israel, durante toda aquela peregrinação de 40 anos no deserto, não tinha carro-pipa, não tinha poço artesiano, não tinha água, mas Deus caminhou. O que você precisa guardar de uma forma muito grande é exatamente essa compreensão que Ele nunca desampara. Muitas vezes você percebe que as pessoas hoje estão assim, muitas vezes, tão mais voltadas para conhecer doutrinas que não dependam da atitude dela. Tem pessoas que ficam tão preocupadas só com questões assim doutrinárias que não tem nada a ver com o dia a dia. Mas o que conta a nossa história não é saber o dia da volta de Jesus, é amar a volta dele, é ter anseio de encontrar com ele, mas não é ficar fazendo continha, mais continha, mais continha. Nada disso. Temos que amar a volta dele e mais que isso, apressar a volta dele. O que faz apressar a volta dele? E será pregado o evangelho em todas as nações, então virá o fim. Nações aqui não tem nada a ver com países, nações são povos. Enquanto todos os povos da terra, todas as nações da terra, não significa da ONU, nações que estão lá na ONU, não. Nações. Muitas vezes uma tribo indígena tem apenas 1000 pessoas. E ela existe já há centenas e centenas de anos, compreende? Morrem, nascem outros e vivem ali. Mas toda a terra vai se encher da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas quando nós guardamos aqui, porque a porção de Deus é o seu povo. Qual que é a sua porção? Hoje as pessoas acham que a porção que ela tem é a porção de ter coisa. Aí eu tenho 2 casas, aí eu tenho 2 carros, aí eu tenho isso, aí eu tenho aquilo. Querido, todas essas porções você não vai conseguir levar para a sepultura, sabe? Nem a aliança que você tem, você pode ser sepultado com a aliança. Porque se fosse sepultado com a aliança, no outro dia, os ladrões iriam lá, abriam a sepultura para roubar só a sua aliança. Nem dente de ouro a pessoa é sepultada com dente de ouro. Tem que ser tirado. Fica tudo aqui. Tudo fica aqui. Tudo. Aí você fica dando aí aquela batalha todinha. Não tem para Deus. Eu não tenho tempo. Eu não tenho para isso. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para ir numa igreja. Eu não tenho tempo. Mas, essa hora vai chegar. E a hora que você acumulou, para que vai ter? A Bíblia diz, bem-aventurado agora aqueles que agora morrem no Senhor e as suas obras o sigam. Bem-aventurados que agora morrem no Senhor e as suas obras o sigam. Que são as obras? Não apenas aquelas que você fez, mas aquelas que você investiu para fazer. É aquela que você, um simples copo d'água, que Jesus falou, se você der um copo d'água para alguém que está sedento em nome dele, você tem um galardão por causa daquilo. Ser generoso é ser essa pessoa que vive aqui na terra, mas que o coração dela não está aqui.
A compreensão que todos devemos ter é essa compreensão que aqui somos só peregrinos. Nossa morada permanente não é aqui. Por isso que quando eu leio essa expressão que está aqui, porque a porção do Senhor é o seu povo, e diz aqui que Deus tomou essa porção e diz assim, rodeou, cuidou dele, guardou como a menina dos olhos, como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os leva sobre elas. Assim o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Deus é um só. O homem pode fazer tantos deuses para ele, mas Deus é um. Mas Deus veio até nós. Jesus Cristo veio. Jesus veio. Jesus é Deus. Deus que veio. Deus encarnou. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do Filho do Homem. Glória. Por isso que Jesus, tudo que ele deseja é que você desfrute dessa revelação. Que você possa dar uma guinada na sua caminhada, experimentando isso. Talvez a sua situação foi que muitas vezes você foi para uma igreja e lá teve decepções, mas onde tem um homem você vai ter decepções. Lá talvez exploraram você e você ficou chateado. Lá pisaram em você, lá até amaldiçoaram você. Mas essas coisas, onde tem um homem, tem um homem. Mas agora, onde tem o Senhor, aí é tão diferente. Então esse caminhar com o Senhor Deus é o que conta. O resto desaparece. O resto é apenas o resto. Por isso que diz assim, só o Senhor o guiou. Você não deve buscar outros guias, é só Ele. Jesus Cristo, a Bíblia diz, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. Jesus não mudou. Algumas pessoas dizem para mim, pastor, como que eu gostaria de ter vivido na época de Jesus? Como que eu gostaria de ter caminhado com Jesus? Como que eu gostaria de ter falado com Jesus? Como que eu gostaria que Ele tocasse em mim? Mas Jesus está aqui. Ele está aqui presente. Jesus está aqui. Enquanto eu falo, Ele está aí. Tão perto que bate a porta do seu coração. Como diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu desejo do coração dele entrar no seu coração. Mas você diz assim, mas olha, eu já fui, sabe? Eu já fui um cristão sincero. Ou talvez você já tenha sido até um pastor, igual a mim, pregador do Evangelho. Mas hoje tropeçou lá no passado, está longe, como filho pródigo, gastando a vida. Mas você sabe que seu lugar não é aí. A águia não é para morrer no ninho de galinha. A águia volta. Você precisa voltar para os caminhos dele. Você precisa retornar. Ou você que já experimentou tantas outras realidades, por que não voltar hoje? O Senhor sempre tem os braços abertos. Ele acolhe. Mas faça isso. Faça hoje. Não espere chegar amanhã. Faça agora. Eu te abençoo no precioso nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.